Olá, bom dia! Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, aqui pela UERN-TV, no canal 23.1 da TCM e também no nosso canal no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá você confere todas as edições do nosso programa Saúde em Foco e também todos os programas aqui da UERN-TV. Então, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Vamos dar início aqui ao programa desta quinta-feira. Hoje vamos falar sobre surdez. Um tema muito interessante, né? A gente colocou a caixinha de perguntas lá no Instagram, deu muita pergunta, o pessoal com muita dúvida sobre o tema. Então, nós convidamos hoje para participar aqui do nosso programa e tirar essas dúvidas da gente, o médico otorrinolaringologista, Dr. Gildásio Fernandes. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, pessoal de casa. E mais uma satisfação novamente, né, Rosalba, estar presente. Doutor, eu gostaria de começar perguntando o seguinte: qual é a principal causa ou as principais causas da surdez? Pronto, primeiramente a gente tem que explicar para o pessoal de casa, né, o que seria essa surdez, né, que seria uma deficiência dos níveis auditivos do paciente, e aí que a gente confirma isso através de exames, né? Então a deficiência é uma diminuição dos níveis considerados normais. A gente tem um nível ali que é normal, então quando a pessoa está com esses níveis abaixo, a gente considera que o paciente ele tem algum tipo de surdez, né? Alguma surdez. Existem várias causas, né? Porque existem vários tipos de surdez. Então tem um tipo que a gente chama de neurosensorial, que é quando tem o acometimento das células sensoriais da cóclea, que é o órgão da audição, e também do nervo auditivo. E tem um outro tipo chamado de perda condutiva, né? Que é a surdez condutiva, que é quando tem o problema na condução do som. Então, algum problema aí a nível do tímpano, um tímpano perfurado, uma cera, uma alteração nos ossinhos do ouvido que conduzem o som. Então, a gente tem esse tipo condutivo e a gente tem um tipo misto, que é quando a gente tem um componente tanto neurosensorial, como a gente também tem um componente condutivo na mesma pessoa. Então, assim, quando se fala da principal causa de surdez, se a gente for considerar a surdez neurosensorial, que é vamos dizer assim, a mais comum, o principal tipo seria o que a gente chama de presbiacusia, que é uma doença do envelhecimento. O envelhecimento causa, né, esse acometimento das células sensoriais e o paciente apresenta uma perda de audição com esse envelhecimento, né? Esse envelhecimento vai causando essa fragilidade e essa perda auditiva. Então, seria assim uma das causas mais comuns, tanto que a gente vê que pacientes mais idosos, a gente vê que é mais comum, né, pessoas mais idosas apresentarem dificuldade auditiva do que pessoas mais jovens, certo? Então, assim, eu considero a principal causa a presbiacusia. Doutor, e quais são os sintomas ou os sinais que a gente poderia perceber e que poderia indicar que aquela pessoa está perdendo ali a audição? Quais são esses sinais? Existem vários sinais, né? Então, assim, os sinais nem sempre eles são relatados pelo paciente. Às vezes a gente tem dois tipos de paciente. A gente tem aquele paciente mais consciente que ao perceber uma leve redução auditiva, ele já procura o atendimento, né? E a gente tem aquele paciente mais resistente, que eu acho que é até o mais comum aparecer no consultório, né? Aquele paciente que as outras pessoas, a família que leva, ele diz que ele escuta bem, mas a família que diz, não, papai ou mamãe ou vovô, ele não está ouvindo bem. A gente tem que falar mais alto, ele pede muito para repetir, então, num diálogo, aquela questão da repetição, você sempre está repetindo para a pessoa poder ouvir, então é um sinal, né? Outro sinal é muito comum também, o paciente acompanhar a TV e rádio, passar a acompanhar cada vez com volumes mais altos, né? Um sinal muito comum também é a questão do eu escuto, mas eu não entendo. Tem muito paciente que relata isso, eu escuto, mas eu não consigo definir bem, não consigo entender. Então, a dificuldade de compreensão também, né? E uma queixa muito relatada pelos pacientes é a questão do zumbido. E às vezes isso leva, porque incomoda, isso leva o paciente a procurar atendimento, e aí muitas vezes ele já percebe até a dificuldade auditiva, mas ele não relata, ele vai pelo zumbido que incomoda. Isso, aí é muito comum os pacientes chegarem assim, eu tenho uma cigarra no meu ouvido o tempo todo. E esse zumbido pode ser um barulho de apito, um barulho de chiado, e é muito importante, né,
que a gente realmente investigue esse sintoma, porque em 90% dos casos de pacientes com zumbido, o zumbido ele está relacionado a uma perda auditiva. Então, às vezes é a chance da gente pegar aquele paciente, né, que tem a perda. Doutor, e o diagnóstico, como é feito? Existem exames específicos para diagnosticar o nível também daquela perda da audição? Como é que é feito esse diagnóstico? Pronto, essa perda de audição, a gente classifica ela, existe uma classificação que a gente gradua, né? Então, ela vai aí desde leve, começa leve, aí vem moderada, severa e profunda. Então, leve é a mais, né, vamos dizer assim, menos grave, e a profunda a mais grave, né? Existem exames, o exame básico que a gente solicita com maior frequência, né, os médicos otorrinolaringologistas solicitam, é a audiometria, né, que é um exame em geral feito por fonoaudiólogos, né, numa cabine, e aí a gente vai avaliar os limiares auditivos desse paciente. E aí, se esse limiar vem rebaixado, vem abaixo do que a gente considera normal, a gente diz que esse paciente tem uma perda auditiva. E aí, a depender dessa graduação, né, a gente classifica, né, em leve, moderada, severa e profunda. Como eu falei, é o exame mais comum. Claro que a depender dos achados desse exame, a gente pode solicitar outros exames, né, para realmente investigar essa perda auditiva. Algumas vezes não, o paciente vem com o exame de audiometria e ali já morreu, a gente já vai indicar o tratamento se confirmar a perda. Outras vezes é necessário a gente solicitar outros exames após a audiometria, né? Existe o BERA também, que é um exame que a gente consegue ver limiares auditivos, né? Muito feito em crianças autistas, está muito comum, né? Essa questão de realização de BERA. E às vezes é necessário a gente solicitar exames de imagem também, como tomografia, ressonância, mas a audiometria é o principal. O principal, né? Isso. Doutor, em relação aos aparelhos auditivos, são indicados para todas as faixas etárias? Existe algum tipo de restrição? Fala um pouquinho sobre esses aparelhos. Os aparelhos auditivos, eles podem ser indicados, né, para todas as faixas etárias, uma vez que a perda auditiva ou a surdez, né, como vocês colocaram na temática, ela é diagnosticada. Claro que vai ter algumas perdas, né, que a gente vai ser mais indicado, né, vai ser mais indicado o aparelho auditivo. E tem algumas perdas que a gente pode tentar o aparelho auditivo, mas aí o paciente não vai responder tão bem, e aí a gente tem que lançar mão de outras alternativas, né? O aparelho auditivo, ele funciona como amplificação. Então, o paciente tem aquela deficiência, então ele tem alguns componentes. Claro que os aparelhos auditivos estão cada vez modernos e cada vez menores, mas dentro daquele pichototinho, né, aquele objeto pequenininho, então ali tem vários constituintes, microfone, o amplificador, né, ele vai receber o som do ambiente, vai amplificar e vai fornecer, né, um som em maior intensidade para o paciente, para fazer com que o paciente realmente escute, né? Doutor, fala para a gente também o que são os implantes cocleares. É assim que se fala? Implante cocleares. Muito bem, pronto, explica pra gente o que é. Implante coclear é outra alternativa, né, para tratar a surdez. Claro que assim, existem as indicações, né, as indicações via SUS e as indicações de convênio também, mas o implante coclear ele foi criado justamente para perdas que o aparelho não trazia um benefício tão grande ao paciente, como perdas severas e perdas profundas, né? Perdas realmente mais graves. E aí o implante coclear, como o nome já diz, né, é um objeto, né, na verdade é um eletrodo que a gente vai implantar cirurgicamente, né, é diferente do aparelho auditivo, é realizada uma cirurgia, né, em que a gente abre o ossinho, se vocês forem tocar esse ossinho aqui, né, por trás do ouvido, então é aberto, e aí a gente localiza nessa cirurgia a cóclea e aí a gente vai colocar esse eletrodo dentro da cóclea. Então ele é indicado para pacientes que têm perdas neurosensoriais, como eu falei, severas e profundas, né, e ele vai fazer esse papel, né, da cóclea, né, ele vai captar as ondas sonoras e ele vai transformar essa energia sonora em energia elétrica, passar por nervo auditivo e aí levar a informação, né, de audição para o paciente. Muito bem, nós estamos recebendo hoje em nosso programa o Dr. Gildásio Fernandes, ele que é otorrinolaringologista, e estamos falando aqui sobre perdas auditivas, né? Nós vamos então saber o que é mito e o que é verdade sobre esse tema. Roda a vinheta.
A primeira afirmação, doutor, que a gente tem aqui é a seguinte: surdez afeta o equilíbrio. Isso é um mito ou é uma verdade? Certo. Surdez afeta o equilíbrio. Uma verdade, pode afetar. Na verdade, não é toda surdez que afeta, mas aí como ele não colocou, né, toda surdez afeta o equilíbrio. A surdez pode afetar o equilíbrio. Existem algumas doenças, né, que afetam tanto a parte auditiva como a parte do equilíbrio, que é a parte que a gente chama vestibular. Então, tanto o vestíbulo como a cóclea, né, que é o órgão do equilíbrio, e o órgão da audição, eles estão localizados dentro do ouvido interno. Então, existem doenças como a doença de Meniere, né, uma das doenças que foi agora constantemente falada, porque aquela atriz Mariana Rios apresentou um episódio de surdez súbita e foi diagnosticada com a doença de Meniere. Então, é uma das doenças que pode causar surdez e perda auditiva ao mesmo tempo. Mas lembrando que nem todas as doenças que causam perda auditiva causam surdez, mas pode acontecer. Temos aqui mais uma afirmação. Todo surdo tem dificuldade ou ausência de fala. Todo... É mito. Né? Todo não. Né? Com o tempo, depende, claro, da questão da surdez. Se a surdez ela for desenvolvida na infância ou a criança já nasceu, né, com a surdez, então ele nem vai chegar a desenvolver a fala. Mas muitas vezes aquela surdez ela vai desenvolvendo a longo prazo, uma coisa progressiva, e aí o paciente ele já estabeleceu a fala e aí ele fala normalmente, né? Para encerrar o nosso quadro Mito ou Verdade de hoje, alguns remédios podem prejudicar a audição. Isso é verdade. Tem medicamentos que podem causar perdas auditivas. Os mais comuns são algumas classes de antibióticos, né? Então, assim, às vezes pacientes que ficam internados por muito tempo em hospital, em UTIs, que fazem uso desse tipo de antibiótico, eles podem afetar, né? Eles são o que a gente chama de cocleotóxicos, então eles são tóxicos para a cóclea. Outros medicamentos muito comuns, que a gente aparece muito no consultório, são medicamentos quimioterápicos, que são tratados para usados para alguns tratamentos de alguns tipos de cânceres, e aí, durante o tratamento, o paciente apresenta perdas auditivas e procura a gente no consultório e a gente realmente confirma. Mas existem vários outros tipos de medicamentos, anti-inflamatórios, diuréticos, que são muito utilizados também em tratamento de pacientes com pressão alta, né? Essa parte mais da cardiologia. Então, existem várias classes que podem afetar realmente a audição. Então, verdade, a nossa última afirmação de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não sai daí. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já voltamos com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira, hoje falando sobre o tema da surdez, né? Perdas auditivas, o que pode causar, como tratar. E chegou a hora então de sabermos quais são as dúvidas do nosso público sobre esse tema. Você que deixou perguntinha lá no nosso Instagram, nós vamos responder agora. É o quadro Quero Saber. E a primeira perguntinha que nós temos aqui, doutor, é da Marília Cavalcante. Eu acho que é uma dúvida comum a muitas pessoas. Ela pergunta se é verdade que o uso constante de fones de ouvido pode causar perda auditiva. Sim, pode, né? A gente tem um limiar, né, aí de decibéis, né, que é uma unidade que é de medição do som, né, de intensidade sonora. Então, quando esse paciente ele utiliza um fone de ouvido acima, né, dessa capacidade, quando utiliza muito alto, como é que a gente vai saber? Se o paciente usa o fone de ouvido e aquele ruído do fone de ouvido, as pessoas que estão externamente, elas conseguem ouvir, não precisa ouvir exatamente o que está sendo falado, mas quando o som extrapola, né, então isso aí ele já está numa intensidade que ele pode lesionar, né, as células cocleares e causar perdas auditivas. Então, o uso de fone pode provocar perdas auditivas e deve ser utilizado tanto com moderação
como também a gente tem que ter esse cuidado aí da intensidade sonora. Então, assim, sempre que alguém externamente esteja ouvindo o som, ele tem que ser reduzido. Muito bem. A próxima pergunta também ainda é falando sobre fones de ouvido. A Lu Nascimento pergunta: o que é pior para a audição? Usar fone com frequência ou usar pouco, mas com volume alto? Ou ambos? Eu acho que escutar com volume alto é pior, porque se você usar com frequência, mas você usar numa intensidade que não seja deletéria, né, para o nosso ouvido, é melhor do que você ouvir num volume que realmente seja deletério. E aí, uma vez que você perde, né, essas células cocleares, elas não são repostas, tá? Então, a gente nasce com a quantidade, por isso que os pacientes idosos, eles desenvolvem mais perdas auditivas, né? Porque eles vão perdendo essas células ao longo da vida, a gente está perdendo, ao longo da vida a gente vai perdendo. E uma vez que a gente perde, elas não são repostas. E uma forma de perder é essa agressão sonora, essa intensidade, né? Então, se o paciente, ele escuta num volume muito alto, ele tem uma agressão ali aguda, ele pode causar lesão, né? A gente chama isso até às vezes de trauma acústico. Por exemplo, você é submetido a uma explosão ou a um ruído muito, muito intenso em trio elétrico. Então, isso pode causar uma lesão realmente auditiva. E se você fazer o uso contínuo numa intensidade que seja deletéria, também você vai causar, mas assim, se você fizer uso contínuo numa intensidade que não seja, né, vai ser melhor do que você fazer o uso do volume muito alto. Perfeito, muito bem. Temos aqui também a pergunta do Miguel Nunes. Ele quer saber de quanto em quanto tempo a pessoa que trabalha com som precisa fazer audiometria. Eu acho que essa questão do tempo, pelo menos a cada 6 meses, 1 ano, passar por uma avaliação. Pelo menos anualmente é bom realizar uma audiometria para a gente ver como é que está aí. Muito bem, respondido aí, Miguel. O Valderlânio Matos, ele pergunta se a perda de audição pode regredir ou apenas estabilizar. E o que fazer para estabilizar? Depende da doença que está causando essa perda auditiva, né? A gente tem que ver o que está por trás. Por exemplo, se for uma presbiacusia, que é uma perda pela idade, ela não vai regredir. Ela é lentamente progressiva, né? Então, ela evolui lentamente, ela pode estabilizar ou pode ficar evoluindo lentamente, piorando, né? Essa questão de regredir, de melhorar, apenas algumas doenças podem causar, né? Como, por exemplo, o próprio Meniere, que eu acabei de falar há pouco, né? O Meniere, ele é uma doença que ele gera uma perda auditiva flutuante, que a gente chama. Então, é uma coisa bem específica dele. Então, é uma perda auditiva que pode ir e pode voltar ao normal. Mas aí isso vai depender da causa, né? Existem causas que o paciente, na maioria das vezes, o paciente só vai realmente piorando, tá certo? Muito bem. Temos aqui a pergunta da Raquel Amorim. Ela quer saber se existe cirurgia para surdez. Isso aí também vai depender da causa, né? E da questão desse tipo de surdez. Geralmente as surdezes, né? As perdas auditivas, como eu falei, que existem tipos, a perda auditiva condutiva, em geral elas são tratáveis com cirurgia. Por exemplo, às vezes a condução pode estar dificultada porque o paciente tem uma secreção na orelha média, que é para ter ar. Então, onde é para ter ar tem líquido, então a condução está, né, prejudicada. Então, a gente pode fazer uma cirurgia para remover aquele líquido e aí a gente vai corrigir aquela perda auditiva. A gente tem uma doença também que chama otosclerose, que é como se fosse uma osteoporose, né, só que no osso do ouvido. Então, ela gera uma calcificação, uma fixação de um ossinho do ouvido, né, que gera também uma perda auditiva. Então, esse tipo de perda auditiva também pode ser corrigido com cirurgia, mas nem toda perda auditiva é corrigida com cirurgia. Por exemplo, um paciente idoso que tem uma presbiacusia, que foi o que eu mais falei, né, aquela perda pela idade, ela não é uma perda que você vai corrigir com cirurgia. Uma outra perda muito comum, paciente que tem perfuração da membrana timpânica, que também é uma perda condutiva, porque vai atrapalhar a condução. Então, a gente pode, em alguns casos, a gente, quando fecha, né, o tímpano, faz uma cirurgia para fechar, a gente pode ter uma recuperação dessa audição. Mas nem toda perda auditiva ela é tratável com cirurgia. Às vezes a gente vai ter que tratar com reabilitação, que a gente chama, que aí a gente entra nos aparelhos auditivos, nos implantes cocleares, tá certo? Muito bem, perfeito. Nós temos aqui a pergunta da Helenira Dias. Ela quer saber
como a genética pode desempenhar um papel na perda auditiva? Muito importante. Na anamnese, né, que é na história clínica que a gente faz desse paciente com perda auditiva, é sempre importante a gente perguntar se tem histórico de perdas auditivas na família, porque é muito comum, por exemplo, pacientes com otosclerose, que foi uma das doenças que eu falei, é muito comum que tenha histórico de pacientes mais jovens, idade adulta jovem, que desenvolveu perdas auditivas. Em crianças isso é muito comum, porque vem as perdas genéticas, né? Aquelas criancinhas que já nascem sem escutar, né? Então é importante a gente realmente fazer esse questionamento, porque existe, né, esse tipo de perda. No caso das crianças, que o senhor falou agora, como é que se detecta que uma criança já nasceu com problema de audição? Existe exame específico para isso? Ou é só quando ela cresce que a gente vê os sinais? Não, a gente consegue perceber a partir do desenvolvimento, né? Porque uma criança aí, a partir dos 3 meses, ela já vai conseguir, ela já vai se assustar com sons muito intensos e ela já vai, por exemplo, quando ela está agitada, se acalmar com vozes familiares, como a voz da mãe. Então, assim, se o pai e a mãe for atento, ele já vai começar a perceber que aquela criança, ela não escuta bem. E aí vai vir o desenvolvimento das outras etapas, da aquisição de linguagem, de começar a falar sílabas, palavras. Então vai ser uma criança que não vai desenvolver esses marcos e vai ser uma criança, né, vamos dizer assim, mais atrasada nesse ponto de vista. Então isso aí é a questão mesmo da atenção da família. Da observação. Observação. E aí a gente tem realmente os exames para diagnosticar, né? A partir de determinadas idades a gente tem algumas audiometrias específicas, claro que não vai ser igual à audiometria do adulto, né? Vai ser específica para aquela faixa etária. E a gente tem o BERA também, que ele pode ser uma opção no diagnóstico de perdas auditivas em crianças. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui do Ivanildo Vieira. Ele pergunta se quem é operador de telemarketing tem mais chances de desenvolver doenças auditivas, até mesmo a surdez. Sim, se ele tiver exposto àquela intensidade patológica, né, que a gente falou que vai causar lesões, né, ele pode desenvolver, sim, perdas auditivas, dependendo desse uso aí do fone, né, dessa intensidade. Como eles usam por muitas horas, né, é um trabalho que usa muito tempo, muitas horas, então eles estão realmente mais predispostos se eles estiverem usando num volume aí que seja, que gere lesão para o ouvido. Muito bem. Temos também a pergunta da Maria das Graças Melo. Ela quer saber como problemas de sinusite podem afetar a audição. Pronto. Essa questão da sinusite é a mesma coisa de gripes, de rinites, né? Rinites alérgicas. Então, o nariz e o ouvido, eles têm comunicação, né? Por uma estrutura que a gente chama de tuba auditiva, que comunica o nariz ao ouvido. Então, doenças que afetam o nariz, como rinites, sinusites, gripes, geram uma inflamação no nariz e, consequentemente, atrapalham o funcionamento dessa tuba auditiva. Então, às vezes, você pode até acumular secreção dentro da orelha e isso pode gerar uma perda auditiva. Então, aí está a relação com aquela gripe que você teve, aquela rinite, sinusite e ficou com o ouvido tampado. Temos outra pergunta aqui interessante, a Cibele Souza. Ela pergunta como a exposição ao fumo passivo pode aumentar o risco de perda auditiva. Temos aí uma relação direta? O fumo passivo... Aquela pessoa que não fuma, sim, mas tem alguém da família ali perto sempre fumando. Não conheço nenhuma relação específica, mas a gente tem uma relação aí em crianças que o fumo passivo ele pode aumentar mais essa questão de doenças nasais, de otites, é comprovado que aumenta a chance de otites, então pode gerar uma perda auditiva aí nesse sentido. Uma perda auditiva de acúmulo de secreção na orelha média, mas assim, a níveis de perda auditiva neurosensorial, eu desconheço se existe realmente. Eu acredito que não tenha relação. A Elane Moraes pergunta como a diabetes pode influenciar a saúde auditiva e se existem precauções específicas para indivíduos diabéticos. A diabetes já é uma coisa bem relacionada com perda auditiva, né? Porque a diabetes ela é uma doença que ela causa, o aumento do açúcar no sangue, ele causa lesões tanto nos vasos sanguíneos como nos nervos. Então, nos nervos de todo o corpo. Do mesmo jeito que a diabetes pode causar cegueira, porque afeta o nervo da visão, ela também pode afetar o nervo da audição e causar perdas auditivas, né, por acometimento desse nervo. Então, aí já é uma relação bem estabelecida, diabetes e perda auditiva, realmente ocorre. Muito bem.
Para encerrar o nosso programa, né, já estamos chegando aqui no final, mas vamos à última perguntinha. O Paulo Vitor Almeida, ele pergunta como os músicos podem diminuir os impactos na saúde auditiva devido à exposição ao som alto em seu dia a dia. Se for possível, usando proteção, né, de EPI, né? É a forma que tem realmente Vamos amenizar, né? de amenizar, porque o músico ele vai estar exposto ali durante aquele tempo a ruídos, né, de alta intensidade, que com certeza são ruídos que levam à lesão, né, nas células sensoriais da cóclea, né. Não sei como funciona bem essa questão do músico, né, porque assim não é uma realidade minha, mas assim eu não sei se, dependendo da função que ele exerça ali na banda, do instrumento que ele toque, se ele consegue usar, porque às vezes tem um músico que ele tem que ter o retorno do som, né? Então, assim, realmente, se ele puder usar, né, o aparelho de proteção individual, é uma forma de prevenir. E quanto menos tempo ele ficar exposto, né, ele vai ter menos chance de ocasionar lesões auditivas. Muito bem, doutor, gostaria de agradecer pela presença e pelos esclarecimentos e fique à vontade para as suas despedidas. Obrigado, né, mais uma vez aí pelo convite, né, um programa realmente muito bom, né, que esclarece, né, diversas dúvidas aí da população, diversas dúvidas importantes. E o que eu quero deixar de recado cuidem, né, dos ouvidos de vocês, né, cuidem da audição de vocês, evitem exposições sonoras em festas muito próximos do palco, muito próximos de caixas de som, de trio elétricos, né, evitem usar cotonetes ou outros objetos dentro do ouvido, porque vocês podem ocasionar lesões, né, tanto no canal do ouvido como no tímpano, né, e no surgimento de algum sintoma desses que a gente conversou, né, do sintoma de zumbido, de uma pessoa que trabalha, né, porque a gente tem as perdas auditivas relacionadas também à exposição sonora e muitas vezes relacionadas ao trabalho, porque o paciente trabalha naquele ambiente. Então, esses pacientes eles vão ter que ter mais cuidado, eles vão ter que frequentar o médico com uma maior frequência, fazer a investigação. Então, assim, realmente é conscientização, né? E aí se percebeu aquele parente ali que está com dificuldade, que está um pouco cauteloso, tenta levar ele no médico para a gente conversar e fazer o diagnóstico adequado, diagnóstico e tratamento, né? Muito bem. As dicas muito boas, então vamos ficar atentos aos sinais. Gostaria de agradecer mais uma vez e agradecer também a você de casa que nos acompanhou. Estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá!